Olá, mais um programa começando, o nosso Jornal Fato Novo, estamos no ar. Vem pra cá que a gente vai começar já a falar das coisas do dia, tem aquelas informações de Recife, Pernambuco, Brasil e mundo. Tanta coisa acontecendo e no Jornal Fato Novo, nesse finalzinho de noite, né, assim, meio pro final da noite, a gente vai se ajustando para saber das coisas. Então vamos lá, veja agora os destaques desta terça-feira, 12 de abril de 2022. Movimentação no comércio na semana da Páscoa tem boas expectativas. Varejo deve ter avanço de 1,9% em todo o país. Valor do peixe tem alta nesta Semana Santa. Preços podem variar até 150%. Ação conjunta da PRF e Polícia Federal resulta na prisão de homens com mais de 1 quilo de crack em Jaboatão. Recife promove vacinação itinerante contra a Covid-19 sem agendamento em 9 comunidades nesta semana. Número de infecções por HIV entre crianças no Brasil cai 87% em 12 anos. Atentado deixou mais de 20 pessoas feridas em uma estação de metrô em Nova York, nos Estados Unidos. E a declaração do imposto de renda está chegando a hora. Vamos falar com o membro do Conselho Federal de Contabilidade, José Campos. E na entrevista do dia, vamos receber a deputada estadual Priscila Krause. Essas e outras notícias a partir de agora, no Jornal Fato Novo. Entidades que acompanham a movimentação do comércio em todo o território nacional veem boas expectativas para as vendas do varejo nesta semana de Páscoa. No estado, o crescimento estimado é de até 2%. Apesar da elevação dos preços empurrados pela alta da inflação, as vendas no período de Páscoa desse ano devem acompanhar as expectativas em relação ao cenário nacional. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, projeta um avanço no varejo de 1,9% em todo o país. Essa alta se deve ao momento de estabilidade da pandemia e ao consumidor ansioso para retomar as confraternizações, que pode alavancar a venda de bombons, barras de chocolate e insumos para a confecção e venda dos doces caseiros, empurrando assim a economia. A expectativa do comércio local é boa, né? Embora a gente não tenha uma estimativa, né, do quanto vai crescer aqui localmente, né? A CNC realizou uma projeção para o crescimento do comércio relacionado à Páscoa especificamente esse ano e espera-se que seja um crescimento próximo aí, aproximadamente 2%. Né? É um crescimento significativo, né? Embora a gente não esteja voltando ainda para os patamares e aí o potencial de vendas que a gente observava antes da pandemia. Em Pernambuco, mesmo com as adversidades na economia do país, principalmente no ponto de vista do emprego e das vendas, o varejo segue com boas expectativas e deve ter bons resultados nessa época, principalmente porque muitas pessoas aproveitam para empreender e ganhar dinheiro com a venda de doces. A pandemia afetou as atividades na economia entre 2020 e 2021, derrubando o rendimento médio dos trabalhadores em 12%. A economia é afetada por diversos fatores, como a importação de produtos e matérias-primas para essa época. E por pesar mais na indústria, os itens chegam mais caros para o consumidor. Em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, os comerciantes também estão animados para as vendas nesta Semana Santa. Com o aumento da demanda global e o câmbio que atingiu o patamar de R$ 5,50 ao dólar, no início deste ano, a importação de produtos típicos ou de matérias-primas, a exemplo do chocolate, pesa mais para a indústria nacional e, consequentemente, os itens chegam mais caro para o consumidor nas lojas e supermercados. No caso do chocolate, o país está entre os maiores produtores da matéria-prima no mundo, o que favorece também a sua exportação frente à demanda internacional e o valor do dólar. Nas lojas, o movimento ainda é lento em plena semana que antecede a Páscoa, mas os preços são variados, como explicou o gerente de loja, José Luciano. Influiu mais um pouco o ano passado, porque os comércios estavam fechados e migrou mais a venda. Os comércios todo abriu, né? Aí escorreu mais a venda por ter mais concorrência. A pessoa que quer comprar um chocolate, um ovo de Páscoa, uma caixa de bombom, a partir de quanto, qual o ovo de Páscoa mais barato e qual o mais caro? A gente tem de R$ 9,48 a R$ 84,98.
E a procura maior é por quê? Caixa de chocolate ou ovo de Páscoa? Rapaz, o público são um pouco diferenciado. Um quer bombom, outro quer tradição, que é o ovo de Páscoa. E sempre está acontecendo aí. Com os preços dos ovos de chocolate em alta, a alternativa é sempre a mais importante. Como fez a dona de casa Lucinete Siqueira, usou o bom humor para economizar nas compras de Páscoa e ainda deixou um recado. O ovo tá mais barato, está por R$30. Então, o que é que a gente vai fazer? Que tem muito neto, né, filhos. Aí ele disse, olha gente, o coelhinho morreu de Covid e esse ano só tem a barrinha mesmo, é a solução. E eu pesquisei, realmente aqui é o mais barato. Quer dizer que vale a pena comprar a barra de chocolate? Vale a pena, porque como tem muitos amigos, para ninguém ficar sem, né, que eu gosto sempre de dar às pessoas, aí uma barrinha, né, pelo menos lembrei, né, de alguém. É uma forma de presentear. De presentear, de dizer assim, olha, lembrei de você na Páscoa, não só na Páscoa, né, mas é um dia especial, né, a Páscoa. Com a proximidade da Sexta-feira Santa, a procura pelos peixes nos mercados tem aumentado. Mas este ano os preços podem variar até 157%. Então a dica é pesquisar. Comer peixe na Semana Santa faz parte da tradição e devoção cristã, mas esse ano está um pouco mais difícil manter a tradição, levando em consideração o preço do pescado. Aqui no mercado de São José, no centro do Recife, a movimentação em busca do peixe para servir naquele almoço em família já é intensa. E para atrair os clientes, o jeito é oferecer promoções. O camarão tá jóia, viu? Tá mais barato do que charque. O povo tá comendo, não tá se amostrando comendo camarão. Agora pode vir porque o mercado tem camarão bom e barato. E é bom ficar de olho nos preços, pois de acordo com um levantamento feito pelo Procon de Pernambuco, entre os dias 1º e 7 deste mês, o preço do peixe da Semana Santa pode variar até 157% nos estabelecimentos comerciais da região metropolitana do Recife. Mas quem veio ao mercado em busca do pescado não encontrou essa variação toda. Mas o preço aqui normal está todos eles tabelado por R$ 45. Eu comprei pescada amarela, 45, camarão, 45. Então, eu só não sei se está bom para o pessoal que ganha o salário mínimo, né? Mas a corvina, eu não sei o preço, mas a corvina é um peixe popular, que é muito bom e dá para a gente comer. Inclusive, eu estou levando também a corvina. Quem chega no mercado São José dá de cara com uma variação enorme de peixes e crustáceos de todos os tipos. Mas para conseguir um valor em conta, vale a pena seguir o conselho de Dona Denise. Avaliar a qualidade também do peixe. Então, fazendo a pesquisa, você vê se vale a pena comprar. E conversando com o vendedor, ele de repente dá até um desconto, né? É, dá um desconto. E é muito bom para o bolso da gente, porque a inflação está lá em cima. Olha, teve início hoje no Colégio Militar do Recife o Encontro Regional de Gestão Municipal do Trânsito e Segurança Viário. O evento reúne gestores do Nordeste para discutir temáticas relacionadas à redução da violência no trânsito. Promovido pela Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Trânsito, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco, o primeiro Encontro Regional de Gestão Municipal do Trânsito e Segurança Viária teve início nesta terça-feira no Colégio Militar do Recife, no bairro da Cidade Universitária, na zona oeste da cidade. O evento tem como objetivo discutir temáticas relacionadas à redução da violência no trânsito e reúne gestores da região Nordeste. Estão previstas apresentações sobre temas como ações educativas e de boas práticas no trânsito, além de oficinas sobre o assunto. Durante o evento foi realizada uma ação educativa com os alunos da instituição. A programação segue nesta quarta-feira, dia 13, último dia do encontro. Uma ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Federal, prendeu 2 homens com mais de 1 quilo de crack em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. 2 homens que transportavam um pouco mais de 1 quilo de crack foram detidos nesta terça-feira na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. O flagrante foi realizado durante uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 14 da rodovia quando abordaram um carro ocupado por 2 homens. Após uma verificação detalhada, foram descobertos 3 tabletes de crack em um compartimento oculto na porta de trás do veículo. Os homens informaram que haviam sido contratados para trazer a droga de Petrolina, no sertão do estado,
até Recife. Eles foram encaminhados ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico, DENARC, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. A Polícia Militar prendeu hoje 3 homens suspeitos de sequestro, após troca de tiros em Igaraçu. Um outro suspeito morreu em uma troca de tiros com a polícia. Os homens foram presos após o setor de inteligência da polícia receber a informação de um sequestro em Olinda. Os suspeitos foram interceptados na BR-101, em Igaraçu, onde os policiais tentaram a abordagem, mas foram recebidos a bala. Na troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado e morreu ao dar entrada no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Os outros 3 foram capturados com 3 armas de fogo, com munições calibre .40, 9mm e 10 munições calibre 380. A vítima do sequestro não se feriu e foi levada, junto com os criminosos, para a Delegacia de Plantão de Paulista. Em seguida, os suspeitos foram encaminhados para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP. Veja a seguir, Recife promove vacinação itinerante contra a Covid-19 sem agendamento em 9 comunidades nesta semana. Nós voltamos em instantes, não sai daí, é rapidinho. Alô, amigos da TV Nova, aqui é o Hugo Esteves. Eu quero convidar você a assistir a reprise do nosso Talk Hugo, o nosso podcast, de segunda a sexta, às 11h30 da noite. Espero por você. O Grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos: enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O Grau Profissionalizante tem mais de 40 cursos: refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil, e o aluno ainda conta com o apoio da agência de emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no Grau. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. Conheça a primeira churrascaria especializada em rodízio da região, localizada entre Olinda e Recife. Buffet variado, aberto diariamente para você viver momentos com a família, amigos, eventos corporativos, sociais e confraternizações. Amplo estacionamento. Churrascaria Boi Brasa, Avenida Olinda Dom Helder Câmara, número 21. Fone 81-3299-0007. IPI, PIS, COFINS, CSLL, IOF, CID, INSS, Sistema S e mais de 500 mil normas tributárias. Esses são só alguns dos impostos que amarram o empreendedor e não deixam o Brasil crescer. Passou a hora de desatar esse nó. União Brasil defende o imposto único. Muito mais simples e eficiente. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. O imposto único é o único jeito de fazer o Brasil mais justo. Quando o assunto é móveis e decoração, o único lugar que lhe dá qualidade, preço e atendimento é a Decor Tudo. Entrega própria, mais rápida e pontual. Montador e instalador próprio. No Recife, estamos em Casa Amarela, junto com a Sanvidro. Em Olinda, ao lado do Giradouro da Pan-Nordestina, também com a Sanvidro. E também em Olinda, no bairro de Casa Caiada. E só na Decor Tudo de Casa Caiada você tem uma loja de instrumentos musicais. A Decor Music, a única loja de instrumentos musicais de Olinda. Em Casa Caiada é até às 10 da noite de segunda a sábado e até 8 da noite no domingo. O Republicanos é o verdadeiro partido conservador no Brasil. Defendemos a família, as tradições e os valores do nosso povo. Acreditamos na força do trabalho, na liberdade econômica e no progresso tecnológico. Conheça nosso manifesto político. Acesse republicanos10.org.br e filie-se. Eu sou o deputado federal Marcos Pereira e você pode contar com a gente.
Comece o seu dia vivendo bem, com muita informação, muitas dicas sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, empreendedorismo, de tudo um pouquinho, tá certo? De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. TV Nova é Pernambuco no ar. TV Nova. A Prefeitura do Recife iniciou mais um esquema de vacinação itinerante nas comunidades nesta semana. Hoje foi a vez dos moradores dos bairros de Santana e Jiquiá. Dando continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura do Recife visita nesta semana 9 comunidades para aplicar as doses dos imunizantes sem a necessidade de agendamento. Desde ontem até quarta-feira, trabalhadores da Secretaria de Saúde irão realizar uma busca ativa de pessoas a partir dos 12 anos de idade, que fazem parte do grupo elegível para receber a primeira dose da vacina ou que já estão no prazo para a segunda dose, bem como buscar pessoas que estejam com doses atrasadas ou que possam tomar as doses de reforço. Durante essa busca ativa, as equipes realizam o cadastro das pessoas na plataforma Conecta Recife e aplicam a dose na mesma hora. Para ser imunizado, é preciso que os moradores apresentem um documento de identificação com foto e um comprovante de residência. Se não tiver esse último documento, basta apresentar um certificado de domicílio eleitoral ou usar uma autodeclaração de moradia, que é feita especificamente para esta ação. Nesta terça, a campanha seguiu no bairro de Santana, na Capela Nossa Senhora Santana. A presença da Prefeitura no local foi uma solicitação dos moradores. Foi uma articulação da comunidade junto ao distrito, porque, na verdade, nós gostaríamos que essa vacina fosse aplicada num PSF, né? Mas existe uma orientação para que o PSF não funcione no atendimento à Covid, né? Então, inicialmente foi assim, mas nós fizemos uma comissão, fomos até a Secretaria de Saúde pedindo para que o PSF funcionasse na questão da pandemia, para aplicar vacina, atender os casos gripais, testado médico, e com isso vai descentralizar o serviço e evitar que as pessoas se aglomerem e se contaminem. As equipes também estiveram no bairro do Jiquiá, no Centro Educacional, Esportivo e Cultural do bairro, que fica na Avenida Central. Nesse local, os trabalhadores seguiram até o meio-dia. Nesta quarta-feira, as equipes seguem para o bairro do Pina, na Escola Municipal Solano Magalhães, das 8 da manhã ao meio-dia. A Lagoa Encantada recebe a programação na Associação de Moradores do Parque Residencial, na Avenida Doutor Benigno Jordão de Vasconcelos, também das 8 da manhã ao meio-dia. E em Santo Amaro, o SESC vai aplicar as doses na população das 8 da manhã até as 4 da tarde. Agora uma boa notícia, o número de infecções pelo HIV entre crianças brasileiras caiu 87% nos últimos 12 anos. O principal responsável por isso é o Serviço de Diagnóstico e Tratamento de Gestantes Infectadas, oferecido de graça pelo SUS. A Priscila testou HIV positivo aos 3 meses de gestação de seu segundo filho. Fiz o tratamento, acompanhamento a gestação inteira. E no momento do parto também ele é assistido, né? Tem uma medicação intravenosa quando você está em trabalho de parto, e isso também impede, né, que ele seja infectado, e ele é acompanhado ainda durante 1 ano aí, e até que o exame dá não reagente. O Bacari, hoje com 3 anos, nasceu saudável e livre do vírus causador da AIDS. Desde 2010, o teste HIV é obrigatório durante o pré-natal pelo SUS. O diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado de gestantes soropositivas ajudaram a reduzir em 87% os casos de HIV entre crianças brasileiras menores de 5 anos nos últimos 12 anos. Tem algumas estratégias específicas para gestantes, né? E para a sala de parto, propriamente, o momento do parto, que é o momento de maior chance de transmissão do vírus, que foram se aprimorando ao longo dos anos. Existem uma série de cuidados com o bebê uma vez que ele nasce, né? Então é feito o banho ainda na sala de parto para evitar diminuir o
contato dele com as secreções de sangue materno. Com os cuidados adequados, a chance de transmissão vertical entre mãe e filho cai de 20% para cerca de 1%, segundo o Ministério da Saúde. Hoje, o parto normal já é admitido a mães com a carga viral indetectável. Já a amamentação não é recomendada em nenhum caso. Levando em consideração toda a população brasileira, o número de casos de HIV cai a cada ano desde 2013. Mas ainda há uma faixa etária que preocupa. A juventude de hoje, que não viveu a epidemia de AIDS dos anos 80 e 90, não tem consciência do que é a doença e da importância da proteção. Tem visto uma tendência, mas ainda não numérica, em relação a maior risco de transição pela questão do adolescente ter início cada vez mais precoce da vida sexual, geralmente sem o cuidado, né, sem as práticas de sexo seguro. Este projeto presta assistência a famílias de crianças e adolescentes com HIV há mais de 30 anos, porque há casos de transmissão em famílias que não aderem ao tratamento. A presidente da ONG diz que ainda há estigma em relação à doença, mas que a realidade já mudou muito. O HIV/AIDS hoje não é mais uma sentença de morte. Hoje já existem os tratamentos para isso, já tem pessoas que tomam 2 comprimidos por dia, né? Então essa realidade mudou muito, muito. Então a nossa casa também mudou esse atendimento, né? Hoje a nossa casa existe para atender essas famílias que têm essas crianças, infelizmente ainda infectadas pelo HIV, mas essa realidade hoje já é bem diferente da anterior, né? E a gente acredita que, felizmente, essa realidade da transmissão vertical será extinta muito em breve, né? A partir de hoje, usuários do sistema de transporte público passam a ter à disposição uma nova ferramenta para fazer a recarga do VEM, as redes sociais. Agora é possível comprar crédito e solicitar serviços por meio do Facebook e do Instagram. Pioneira no Brasil, a iniciativa segue a tendência de digitalização dos serviços do VEM e ampliação da rede de vendas de créditos eletrônicos de transporte. A novidade permite ainda o uso das plataformas para solicitar a primeira via e a atualização do cadastro do VEM Estudante, além de bloquear qualquer cartão do serviço. Para fazer a recarga, será cobrada uma taxa no valor de R$ 2,70 por transação. O pagamento pode ser feito via Pix e os créditos ficarão disponíveis em até 10 minutos após a finalização do processo. Para acessar os serviços, basta mandar uma mensagem para o perfil Cartão Vem, tanto no Facebook quanto no Instagram, e seguir os passos que serão apresentados. Uma combinação de ativismo social e a gravação de atitudes racistas por câmeras de circuito interno e celulares vem dando mais visibilidade a casos de preconceito no Brasil. Um paradoxo entre os avanços da tecnologia e o retrocesso nas relações sociais. Depois de um dia de trabalho, a cozinheira Eliane Aparecida de Paula esperava por um carro de aplicativo na porta de um condomínio. As câmeras do prédio na rua Oscar Freire, um dos endereços mais nobres de São Paulo, mostram quando uma moradora entra e começa a discutir. Que ela chega e me aborda, que mulher, que negra esquisita, o que essa negra está fazendo aqui? Tipo, eu tento ignorá-la. Eu falo, não, isso não é comigo e eu não estou vivendo isso. Depois de alguns minutos, a moradora começa as agressões. Puxões de cabelo e até joelhadas. Eliane usou as imagens para processar a agressora. Sem essas imagens, eu não conseguiria provar tudo que eu vivi. Ela foi educada para ser assim, contra mim, certo? Eu não vejo ela nascida assim. Eu vejo que ela foi educada por um sistema para agir assim. As câmeras de monitoramento mostram o que sempre aconteceu, mas antes era difícil de ser comprovado. Algumas imagens também passaram a ser gravadas por celulares. Pelo menos 8 em cada 10 brasileiros têm um aparelho. Toda essa tecnologia, aliada à velocidade e ao alcance das redes sociais, ajudaram a dar visibilidade às denúncias de racismo, uma vitrine do que o país tem de pior. A discriminação não poupa nem crianças. No mês passado, essa jornalista, que tem 2 filhos negros adotados, percebeu que o garoto de 10 anos estava sendo vítima de racismo. Ele foi confundido com um pedinte por um segurança de uma loja em um centro comercial de Perdizes, bairro de classe média alta em São Paulo. E meu filho entrou, falou, oi mãe,
sentou e pegou o brigadeiro. Quando ele estava pegando o brigadeiro, o segurança entrou não, ele foi na porta, abriu a porta e falou, não pode estar pedindo aí. A confusão teria ocorrido se a criança fosse branca? Muito claro ali que a instrução que ela dá para os funcionários dela é efetivamente que não pode estar pedindo ali, entendeu? Simples assim. Então, se o menino é negro, ele só pode estar pedindo, e então vamos tirar aqui. Segundo o Ministério Público de São Paulo, as chamadas injúrias qualificadas, que envolvem ofensas por raça, cor, etnia, religião, idade, origem ou deficiência, cresceram de 97 em 2020 para 708 no ano passado, aumento de mais de 629%. Entre as denúncias de racismo, o número passou de 265 em 2020 para 427 no ano passado, aumento de mais de 61%. Então, acho que não é que aumentou os casos de racismo, agora estão sendo, tá dando publicidade a eles, né? Tá dando visibilidade. Olha, um aplicativo de celular criado há cerca de 5 anos tem chamado cada vez mais a atenção por mapear lugares acessíveis para cadeirantes. O programa avalia estabelecimentos em mais de 3.000 cidades do mundo. Desde criança, a Cláudia tem na cadeira de rodas uma extensão do corpo por conta de uma doença rara que fragiliza os ossos. O problema é que muitos locais que ela precisa frequentar parecem esquecer que condições como essa existem. E aí nascem os problemas. Começando pela entrada, sem um acesso plano, ela só chega até a porta do estabelecimento. E acredite, isso acontece com frequência. Às vezes é 2, 3 degraus, daria para eles colocar essas rampas, que hoje em dia existem, essas rampas suporte, já para isso, mas eles não colocam e aí você acaba tendo que não poder entrar, não frequentar aquele lugar. Muitos locais também não adaptam outro ponto essencial, o banheiro. E às vezes, mesmo tendo espaço, erram na altura do lavabo. Espaço entre as cadeiras também é indispensável para a circulação, bem como o elevador, onde há mais de um piso. O Bruno também conhece todo esse cenário e para tentar ajudar outras pessoas como ele, o cadeirante criou o Guia de Rodas. Através da plataforma, os próprios usuários avaliam as condições de acessibilidade de estabelecimentos em qualquer lugar do mundo. Até hoje, locais em mais de 3.000 cidades já receberam apontamentos dos frequentadores. Uma lei de 2015, chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê multa para estabelecimentos sem condições de acessibilidade. A falta de fiscalização, contudo, faz com que seja necessária uma denúncia para que as providências sejam tomadas. Daí a importância do Guia de Rodas. Através do aplicativo, a gente mostra para o dono do estabelecimento que tem alguém olhando para a questão da acessibilidade do ponto de vista do consumidor. Nosso objetivo é justamente esse, mostrar que muito mais do que o cumprimento de uma legislação, a acessibilidade é um diferencial de hospitalidade para receber a todos. Este restaurante em São Paulo passou no teste. Essa questão da acessibilidade é uma coisa muito séria, né, e muito importante para que todas as empresas possam disponibilizar de uma forma segura e agradável a experiência tanto para os visitantes, clientes, quanto também para os colaboradores. O problema é que não é só dentro dos estabelecimentos que a população com deficiência precisa de atenção. O espaço público das cidades, mesmo das grandes como São Paulo, ainda está bem pouco adaptado às necessidades desse público, o que pode fazer do simples ato de sair de casa um verdadeiro pesadelo. Só com uma volta no quarteirão dá para perceber. Buracos, declives perigosos, areia derrapante, os obstáculos aparecem a cada metro. Você muitas das vezes dá preferência em andar junto com os carros, porque pelo menos é plano. Só que aí você também corre o risco de vir uma moto, um carro e te atropelar. Houve uma ocupação um pouco desordenada do espaço. Num momento onde a questão acessibilidade física não era levada em consideração. Criou-se uma situação muito difícil de corrigir, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que, se com muito boa vontade, a gente consegue fazer uma intervenção para melhorar. A seguir, na entrevista do dia, nós vamos conversar com a deputada estadual Priscila Krause. Já está conosco aqui no estúdio, é logo depois do intervalo. Não saia daí.
O povo de Pernambuco tem horário e local marcado para se informar. É aqui na TV Nova, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. As notícias mais importantes de todas as regiões do estado, com a seriedade e a leveza que você já está acostumado. Então anote aí, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na TV Nova tem o Nova Geral. TV Nova é Pernambuco no ar. Nova Geral. Domingo, churrasco, verão, tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia. Assada na brasa, no forno, é só escolher. Linguiça Mauricéia. Deliciosa como tem que ser. Irresistível pra mim, pra você. Diz pra manhã que pode trazer. Todo mundo vai querer. Linguiça Mauricéia. É gostosa demais. Linguiça Mauricéia. Eita, manhã, pense na linguiça gostosa. Linguiças Mauricéia. Mista, frango e petisco. No Brasil de hoje, mais de 40% dos lares são comandados por mulheres. O Republicanos acredita que o lugar da mulher é onde ela quiser. Para combater a violência doméstica, para defender as crianças, a população carente e os povos tradicionais, é preciso fortalecer a mulher, os valores da família e os valores cristãos. Faça como a ministra Damares Alves, filie-se ao verdadeiro Partido Conservador do Brasil. Coqueiral Parque, o parque da família pernambucana. Nossa estrutura de lazer possui 10 piscinas, toboágua, rampa d'água, 2 restaurantes, lanchonetes e sorveteria, 3 lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com. Atendimento de segunda a domingo, das 8 às 16h30. Telefones 081-3371-9111 ou 98864-2263. Seja sócio com o nosso passaporte anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Aceitei com entusiasmo a missão de fazer de São Paulo um estado ainda maior. Me somo ao time do Republicanos, que vai caminhar junto ao presidente Jair Bolsonaro para trabalhar por mais desenvolvimento, infraestrutura e inovação. E por uma vida melhor para os brasileiros, sempre em defesa dos valores da família. Faça como Tarcísio de Freitas. Filie-se ao verdadeiro Partido Conservador do Brasil. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. O programa Fala Povo vai agitar a cidade com um novo visual, um novo estúdio, um novo cenário e novas entrevistas. Nós vamos abordar saúde, educação, economia e temas em geral. Você não pode perder. Programa Fala Povo aqui na sua TV Nova, de segunda a sexta-feira, às 4h30 da tarde. TV Nova é Pernambuco no ar. TV Nova. A gente abre esse bloco do programa recebendo aqui no estúdio a deputada estadual Priscila Krause. Seja bem-vinda. Boa noite, deputada. Boa noite, Raudney. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. Eu ainda não tinha vindo aqui na TV. O jornal é novo, estamos estreando um horário, cheio de possibilidades. Eu digo para o pessoal assim, quando a gente abre o programa, ó, tá pertinho de finalizar a noite, né? Vamos sentar em casa. Porque eu imagino que quem está assistindo a gente agora, você já está largadão. Chegou em casa, já está de pijama, já tomou seu banho, já se organizou, comeu. Aí está com uma tranquilidade assistindo Está assistindo a televisão e atualizando o WhatsApp. E a gente vai interagindo aqui com o pessoal, isso mesmo. Deputada, a senhora trocou de partido faz pouco tempo. Quer dizer, já tinha anunciado, mas assinou a ficha de filiação ao novo partido, o Cidadania, agora no final da janela partidária, né, da transferência, não é possível, né? Isso, eu tinha anunciado a decisão de deixar o partido que eu fazia parte, o Democratas, e disse, né, as pessoas às vezes não é que não acreditassem, mas achavam estranho eu tratar de maneira tão aberta uma estratégia de decisão política, que era de usar todo o tempo que eu tinha. E exatamente no penúltimo dia aí de filiação, no dia 31 de março, eu anunciei que estava entrando no Cidadania. E eu sou inteiramente grata ao Cidadania pela recepção. Né? Um partido novo, um partido pequeno,
um partido que tem uma postura de respeitar, porque eu chego num partido já com uma militância, com bandeiras defendidas e que são bandeiras que eu não posso abrir mão delas porque é o que dá a minha identidade. Desde a defesa do contribuinte, a livre iniciativa, a liberdade das individuais, enfim, a questão de preservação do meio ambiente, educação, primeira infância, fiscalização dos recursos públicos. Então, é uma vida, e chegar num partido que me deu liberdade para colocar, para seguir adiante com essa trajetória, me deu conforto e me deu tranquilidade. Então, eu sou extremamente grata, desde o presidente estadual, o João Freire, até o presidente municipal, Durval Lins, passando pelo deputado federal Daniel Coelho, que inclusive é vice-presidente nacional, e o presidente nacional do partido, Roberto Freire, que todos me acolheram muito bem. Então, fechou-se um ciclo com o DEM, a senhora inicia uma nova etapa e, junto com esse fechamento de ciclo, tem também, nessa nova etapa, a renovação de mandato. Ou o quê? De que forma a senhora pretende continuar na carreira política? Qual o destino de Priscila Krause nas eleições de 2022? Vamos para a renovação do mandato, dentro de um contexto que me deixa muito segura e muito esperançosa para Pernambuco, sabe? Eu estou absolutamente engajada no projeto da pré-candidatura da ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que imprimiu na cidade uma verdadeira transformação. E, embora o lema dela, né, o slogan fosse transformar Caruaru pela educação, na verdade ela vem transformando Caruaru em todos os aspectos. A saúde de Caruaru é outra, a própria educação, quadruplicou vagas de creche. E aí me dá uma pena porque eu vejo que o Recife tem um déficit enorme e em 8 anos chegou a, com muito sacrifício e muita boa vontade, 1000 novas vagas, né? E Raquel aí em 5 anos e 7 meses, 8 meses de gestão, incrementou 7.000 vagas de creche num município como Caruaru. E aí a gente fica querendo que essa possibilidade chegue para Pernambuco. E vai chegar, né? E eu estou completa nesse projeto porque eu acredito, de fato, que a gente consegue apresentar para o pernambucano uma alternativa viável do ponto de vista eleitoral, viável do ponto de vista político e que é uma realidade do ponto de vista de realizações, né? Do que fez, do que tem para prestar conta para a população, provando e comprovando sua competência. Mas, como eu digo, a gente vai focada nesse projeto de reeleição para a Assembleia, que não é fácil de forma alguma. As pessoas que me acompanham sabem do quanto eu trabalho, do esforço que faço para manter essa relação, uma relação de confiança renovada com o eleitor, trazendo o eleitor e o cidadão para fazer parte do mandato, através das redes sociais, por exemplo, e aí aproveitando assim, a sua audiência para convidar todos para entrar nas nossas redes sociais e continuar essa forma de fazer política. Deputada, mas estão aqui especulando muito sobre sua posição, que pode estar na chapa majoritária, junto com a prefeita Raquel Lira, na candidatura dela ao governo do estado, que a senhora pode ser colocada, tanto como eu conversei semana passada com o deputado Daniel Coelho, dizendo, Raudney, olha, Priscila só depende dela querer agora, porque a vaga ela pode estar na majoritária tranquilamente. Essa composição estamos esperando alguns diazinhos mais para definir. Isso está um furdunço, né? Não, e está de fato, e eu me senhora. sinto assim, extremamente distinguida, né? Por ter meu nome cogitado e ventilado de uma maneira real para compor essa chapa, seja como vice, seja como senadora. E assim, e às vezes as pessoas falam assim, é especulação? Na verdade, e assim, a gente que tem essa formação na área de jornalismo, quando a gente diz especulação, parece que é uma invenção. Não, isso é uma análise política
que se faz. Só que a gente também faz a análise de que tem um caminho longo pela frente, tem alianças para serem consolidadas, construídas, e respeitar esse tempo político de definições. Não é uma coisa que dependa de uma vontade, depende de um contexto. E dentro disso, eu acho que eu posso contribuir reforçando e trabalhando nesse momento na candidatura, nessa pré-candidatura para a Assembleia de reeleição a deputada estadual. Mas, veja, é uma coisa que faz sentido? Faz. Fazer essa análise política. Agora, não sei se isso se concretiza. O que eu posso lhe dizer é que a minha vontade é a de mudar Pernambuco. E a gente vai conseguir mudar Pernambuco no espaço que nos tiver reservado. O que é que depende do meu trabalho hoje? O foco nas estratégias para pavimentar um caminho de reeleição para a Assembleia. Deputada, no projeto nacional, o Cidadania está próximo a um grupo que tenta criar uma terceira via, ou a via democrática, dita é o MDB, o Cidadania, o União Brasil, e ainda teria aí... O PSDB, Cidadania, União Brasil e MDB. Isso. Né? Seriam esses 4 partidos que devem apontar um nome de consenso, provavelmente dia 18, para a disputa à presidência da República. Essa coligação, vingando, ela deve também descer para os estados? É algo que deve também nortear o que vai ser a disputa nos estados? E o que aconteceria em Pernambuco? Eu não sei exatamente se isso desce para os estados. A gente espera que se apresente uma alternativa de consenso dentro desse centro democrático e certamente rebates existirão. Mas eu acho que as realidades locais vão, em certa medida, vão se impor. Até porque, e a legislação permite isso. No caso do PSDB e do Cidadania, é um parêntese dentro desse contexto de alianças, porque os 2 partidos optaram por uma federação. E que aí você tem um rebate automático e obrigatório nos estados e municípios. Nessa outra arrumação, é evidentemente que você vai apresentar uma alternativa, que terá rebates locais, mas a partir de uma construção política que vai se fazer. Agora, algumas realidades locais vão se impor. E aqui... Minha impressão, né? E análise de quem está tendo as informações também através da imprensa e uma coisa ou outra ali que a gente vai buscar. Esse segundo turno em Pernambuco parece já estar bastante sinalizado. Os analistas políticos com que eu converso dizem que é muito pouco provável que não aconteça uma eleição de 2 turnos em Pernambuco. Agora, quem vai para o segundo turno em Pernambuco? Há uma certa especulação também quanto à possibilidade de termos ou 2 candidatos do próprio governo, de esquerda, se a gente considera Danilo Cabral, da Frente Popular, e Marília Reis, que pontua forte nesse instante também, nas pesquisas, se crescem os dois fazem um segundo turno. Ou até uma situação em que pode existir, se consolida Marília, crescendo no primeiro turno, chegando à oposição com um segundo nome, o governo do Estado, atual gestor, fora de um segundo turno? Veja, uma vaga no segundo turno será ocupada por Raquel Lira. Isso, assim, eu tenho muita convicção em relação a isso. E a segunda vaga vai ser disputada pelos outros candidatos. A gente tem um cenário em Pernambuco que há tempo não víamos. Essa hegemonia durante um tempo enorme que o PSB conseguiu colocar no Estado, ela dá sinais, não são mais sinais, já são os resultados claros de uma fadiga e de um cansaço que tem duas
dois locais para ele se revelar. Um é o cansaço no próprio meio político, e que você tem divisões dentro dessa base, que era bastante hegemônica, mas você tem claramente um cansaço e um sentimento de mudança na população. E é exatamente de onde a gente traz e de onde eu tiro essa convicção de que Raquel estará no segundo turno. A segunda vaga, aí eles que se entendam e que briguem por ela, os outros candidatos. Mas é impressionante o quanto a gente tem andado na rua e as pessoas buscam informações, querem conhecer e gostam do que conhecem. As pessoas, quando conhecem, que ainda não conhecem Raquel, mas quando a conhecem, confiam. Então, é alguém que vale a pena a gente dedicar um tempo para saber, para pesquisar, para buscar nas fontes de informação de internet quem ela é, o que ela representa. Então, uma vaga é dela. Ô, deputada, mas quando colocam que também a gente vai ter aqui, que deve se repetir em todo o Brasil, uma disputa muito nacionalizada, polarizada, no que hoje a gente tem na frente, os dois candidatos à frente das pesquisas, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Seriam dois cabos eleitorais fortíssimos em todas as praças. Para Pernambuco, aqui particularmente, o ex-presidente Lula é sempre um nome muito forte, lembrado que pontua muito bem. Pode conseguir transferir os votos e fazer com que haja aí seja um peso mais do que significativo para essa sua Veja, colocação? não será decisivo. Evidentemente é importante. Tanto é importante que, por exemplo, o pré-candidato Danilo Cabral, que é o candidato de Paulo Câmara, passa o tempo inteiro escondendo Paulo Câmara, porque ele é o pior governador da história de Pernambuco, não é dito por mim, é dito pela própria população. Então, ele esconde Paulo Câmara de maneira deliberada e estratégica o tempo inteiro e tenta colar a imagem do presidente Lula, e fica essa disputa entre ele e Marília. Entretanto, na minha opinião, o eleitor amadureceu o suficiente para fazer as suas escolhas, porque quando a gente escolhe a pessoa que vai governar o nosso estado, a gente está falando de alguém que tenha a determinação, a força e a coragem de resolver problemas que colocam Pernambuco hoje nos piores rankings do país. Então, Pernambuco é o estado que tem o maior índice de desemprego do país, é o estado, segundo o Banco Mundial, que tem o pior ambiente de negócios, que tem a maior desigualdade social e a maior carga de impostos. Então, é um governo muito eficiente na cobrança de impostos e no massacre que faz ao cidadão, quando vai lá no bolso dele e tira o dinheiro fruto do trabalho dele para utilizar num governo muito incompetente, que não entrega estradas, não entrega saúde, não entrega turismo, não entrega infraestrutura, enfim, e não entrega qualidade de vida e esperança para a população. Saiu um mês atrás, ou alguma coisa, ou um pouco menos, o ranking, por exemplo, de saneamento. E nós figuramos nas piores cidades. O Recife é uma das piores cidades do país no que diz respeito a saneamento. Semana passada saiu que nós somos a região metropolitana mais pobre do país. Isso não é fruto do acaso. Isso é fruto de um governo que não entrega, que tem um governador que não é capaz de governar o estado. E o eleitor vai decidir quem é capaz de resolver esses problemas. Eu confio muito na maturidade do eleitor para tomar essas decisões. A gente tem a oportunidade, nesse instante, de fazer uma leitura de um contexto também globalizado difícil, que atravessa o Brasil e o mundo. Colocar essa leitura de que tudo que está acontecendo, pandemia, guerra, pode interferir na política local de alguma forma, deputada? Pode, as coisas elas são absolutamente interligadas. Você não tem, os acontecimentos eles não são isolados. Eu tive um professor de história, Antônio Alves, que ele fazia a linha do tempo.
e botava o que estava acontecendo nos continentes, né, simultaneamente, porque a gente estuda Egito, a gente estuda Grécia, a gente estuda, enfim, as Américas, tudo muito compartimentado, mas as coisas elas acontecem simultaneamente. E as consequências, elas hoje, no mundo que a gente tem globalizado, no mundo onde as distâncias foram encurtadas pela tecnologia, tudo afeta. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas a gente não pode perder o link com as realidades locais, com o que a gente vive no dia a dia. E as consequências de fatos como esses, para quem vive num país desigual como o nosso e dentro das desigualdades do Brasil, nós estamos encabeçando essas desigualdades, a gente tem que ter muito bom senso na hora das decisões e dos caminhos políticos que a gente vai seguir. Deputada Priscila Krause, qual é a data que a senhora define e revela para o público sai candidata aqui em 2022? Misericórdia, que pergunta é essa? Que daqui a pouco a chapinha tem que estar pronta, né? Quando é que a senhora vai dizer para a gente assim, não, eu sou candidata a... Eu estou atrás dessa resposta também. Eleição, veja, quando na é que o verdade... partido vai dizer? Priscila, não, a gente precisa de você aqui... Essa resposta ela já existe. A gente segue a gente segue aí na estratégia de reeleição a deputada estadual. Agora, quando Raquel e as forças que dão suporte a ela vão dizer como vai ser a chapa inteira, aí eu não vou dizer que só Deus sabe, porque mais alguém pode saber. Mas... né? Mas estou vendo que a senhora não vai correr da parada não, se for convocada. Não vai, porque vai ter quem diz assim, Deus me livre, quero não saber, não vou para o Senado, nada, vou disputar. Veja, mas esse Deus me livre, de fato não, porque eu fiz uma escolha na minha vida. E uma escolha de servir ao povo de Pernambuco. E fugir da raia não é comigo não, até porque assim, a gente vai nesse suporte. E essa decisão, decidir entrar para a vida pública, já é uma decisão difícil. Então, enquanto eu estiver legitimada pelo voto popular, estou servindo a população. Muito bem, dona Priscila Krause, muito bem. Obrigado, deputado, por ter nos atendido mais uma vez. Conversamos sempre uma conversa boa, franca. A senhora não se furta das respostas que nos Eu, na verdade, me entrego, né? Porque assim, você foi a primeira pessoa, o primeiro jornalista que conseguiu tirar de mim a questão dos caminhos partidários. Mas que a senhora também deixou escorregar assim, mas você não disse que ia, disse que não ia. Só em ter dado a dúvida naquele momento foi importante, foi interessante, sinalizou. Deputada, obrigada, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigada, obrigada aí à audiência, a todos que acompanharam. Gente, a gente vai agora fazer um rápido intervalo, né? Vamos conversar sobre a prorrogação do prazo para a declaração. Não é um intervalozinho agora? É chamada de bloco, não? A seguir? Então vamos lá. A gente vai para o intervalo e volta já. Não sai daí. Quinta. Muitas emoções vão rolar nos gramados da Europa League. Barcelona e a Eintracht Frankfurt se enfrentam no segundo jogo das quartas de final, ao vivo. E o nosso pré-jogo é com muita resenha, os comentários de Ricardo Rocha Filho e o que é melhor, sua participação ao vivo, a partir das 3 da tarde. Europa League, essa bola está aqui. Em um mundo cada vez mais competitivo e inovador, o Republicanos acredita que a educação é o único caminho para que o jovem possa alcançar sua independência financeira e uma vida melhor. O Republicanos é o primeiro e único partido a ter uma faculdade reconhecida pelo MEC. Acesse republicanos10.org.br e saiba mais. Filie-se ao verdadeiro Partido Conservador do Brasil. Sabia que você pode doar parte do seu imposto de renda para os projetos da Fundação Terra sem pagar nada mais por isso? É mais simples do que imagina. O cálculo é feito automaticamente pelo Programa da Receita Federal na hora de preencher a sua declaração. Fale com seu contador ou com a equipe da Fundação Terra. Mais informações, acesse www.fundaçãoterra.org.br. Faça da sua declaração uma boa ação.
Decidi me filiar ao Republicanos porque acredito no poder do diálogo e da moderação, na construção de um Brasil justo para todos. Vamos seguir defendendo a soberania nacional, a liberdade econômica, a tradição cristã e a família como alicerce da sociedade. Este é o nosso compromisso. Faça como o vice-presidente general Hamilton Mourão e filie-se ao verdadeiro Partido Conservador do Brasil. Fala pessoal, tô chegando por aqui para dar aquele recado massa para você, hein? De segunda a sexta-feira, 2h30 da tarde, tem o nosso É Massa coladinho com Que Bom Te Ver com a Valesca Andrade. Ó, sempre um bate-papo interessante, quadros diferentes e a sua participação através das redes sociais. Então, para reforçar o nosso horário, 2h30 da tarde, aqui na tela da TV Nova, é Pernambuco no ar. É Massa. TV Nova. E a gente conversa agora com um membro do Conselho Federal de Contabilidade, José Campos. Ó, nosso querido contador, Zé Campos. Campos, como é que vai, amigo? Tudo bem? Boa noite, Campos. Boa noite, amigo Haldney. É um prazer estar aqui na TV Nova, no programa Fato. Opa, obrigado. Campos, a gente está aí abrindo, mais uma vez, fazia tempo que a Receita não adiava a entrega de imposto de renda. Por conta da pandemia, isso voltou a ocorrer. E agora a gente tem o prazo que foi estendido agora até o dia 31, até o final do mês, não é isso? A gente tem agora até o dia 31 para imposto de renda. Quem é que não deve deixar de cuidar de entregar o seu imposto de renda, Campos? Raul, a Receita Federal, este ano, né, ela se antecipou e prorrogou o prazo de entrega da declaração de imposto de renda, que seria agora, para o dia de abril, para... Essa prorrogação de prazos só se deu nos últimos 2 anos por conta da pandemia. Mas, para nossa surpresa, a Receita Federal adiou o prazo. Isso dá mais tempo para o contribuinte separar, localizar os documentos e preparar a sua declaração com mais tranquilidade, com mais consistência, né, para que não cause de cair na malha fina. Para quem está chegando e são as primeiras vezes que se depara com a necessidade da declaração, quem são esses profissionais, quem são as pessoas que não devem deixar de declarar? Estão obrigados a entregar a declaração de imposto de renda quem teve rendimentos tributáveis no ano calendário de 2021, o valor de R$ 28.554. Está obrigado também quem teve rendimentos isentos, né, tipo bolsas de estudos, né, acima de R$ 40 mil. E também quem tem bens, casa, carro, apartamento, propriedades, acima de R$ 300 mil. Esses são os 3 principais motivos que obrigam o contribuinte a entregar a declaração de imposto de renda. Embora existem outros fatores, por exemplo, quem vendeu algum imóvel e tem que apurar o ganho de capital também está obrigado. Quem tem aplicações em renda variável também está obrigado. Essas pessoas que aplicam e têm rendimentos, as aplicações, bolsa de valores, tudo isso tem que ser sempre declarado. Sim, obrigatoriamente quem aplicou em 2021 em ações, né, o chamado mercado de renda variável, está obrigado a elaborar e entregar a declaração de imposto de renda e demonstrar mês a mês essa movimentação financeira das compras e das vendas. E a destinação do imposto de renda para ações filantrópicas, para entidades, instituições que podem ser beneficiadas? Como é que isso acontece? Como isso se dá, Campos? Muito boa pergunta, Raul. Isso aí é um assunto muito interessante, porque a Receita Federal, através da legislação, ela possibilita
que o contribuinte faça destinação, não é doação. Porque doação seria você doar alguma coisa para uma instituição, para uma entidade beneficente. Mas a destinação é o quê? Do imposto devido, do imposto que o contribuinte tem que pagar, ele pode, parte desse imposto, destinar para o fundo da criança e do adolescente e também para o fundo do idoso. Opa! Quando você diz a diferença dessa destinação e dessa doação, quer dizer, eu posso doar o que é meu, mas no imposto de renda o dinheiro já não é mais meu, eu vou destinar. Ao invés de eu devolver ao governo, pagar o imposto, eu destino para aquela instituição. Mas isso não me custa mais também, eu não vai encarecer o que eu já estou pagando no imposto, não é isso? Exatamente. Então imagine que você tem um imposto devido de R$10 mil, então você pode destinar 3% desse imposto, quer dizer, R$300, para o fundo da criança e do adolescente. E mais 3%, mais R$300, para o fundo do idoso. Desta forma, se você fizer essa opção por essas destinações, você vai pagar de imposto apenas os R$9.400. Excelente. Ótimo. A oportunidade não me custou mais do que era os 10 mil inicial que eu já teria que desembolsar de todo jeito. Né? É uma oportunidade de colaborar. Deve 10 mil de imposto, ou você paga o imposto de 10 mil direto para a Receita Federal, para o governo, e entra lá no orçamento do governo, ou você paga somente 9.400 e os R$600, 300 para o fundo da criança e 300 para o fundo do idoso. Isso é tudo muito bom, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas o importante é ter um contador para orientar a gente, Vice Campos. No final das contas, procure o profissional, porque cada um no seu quadrado. É bom para fazer. Claro que tudo isso tem muita facilidade, mas... A declaração de imposto de renda, né, o programa é simples, qualquer um pode navegar. Agora, realmente, ali dentro tem coisas que só o contador conhece, né? Então, quando chega essa parte de um ganho de capital, de uma renda variável e até mesmo dessas destinações, é bom com ação de contabilidade. Ok. Vamos aproveitar. Outro detalhe, Raul, diga-me. Falando sobre destinações, porque a destinação não é só para quem tem imposto a pagar. Pode destinar também quem tem imposto a restituir. Né? Então, o que é que vai acontecer? A pessoa vai restituir, vai receber de volta aquele valor que ela destinou. Então, se foi R$300 e ela tinha uma restituição de 10 mil, ela vai receber 10.300. Excelente. Campos, obrigado pela sua participação mais uma vez. Você tem no Instagram, Campos, Temos, José Campos 1437. José Campos 1437, que eu sei que você posta também coisas, o pessoal acompanha e vão dando dicas, e é importante que a gente, com o Instagram, está todo mundo com o celular na mão aqui, pode dar uma olhada agora, busca @José Campos 1437. 1437. Você que está em casa agora quiser dar uma olhada, já vai no José Campos 1437. Prestando serviço. Obrigado, Campos. Um abraço, amigo. Um abraço, Raul, à disposição. Olha, e foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados a PEC que libera estados e municípios a cumprirem o mínimo previsto na Constituição de investimentos em educação durante o período crítico da pandemia da Covid-19. Quem traz mais informações sobre isso e outras notícias de Brasília é o nosso correspondente Napoleão de Castro. Oi, Napoleão. Cumprimentar a você e o nosso telespectador nesta noite de terça-feira, voltando aqui de Brasília, Senado da República, de onde, na marca da exclusividade, a equipe TV Nova traz os detalhes, o acompanhamento e os principais temas desta terça-feira nos bastidores políticos aqui na capital federal. Olha, o tema que nós falamos ontem aqui no programa a respeito dos 25% obrigatórios de aplicação na educação dos municípios e estados, que está com a linha de flexibilização para ser votada ontem na Câmara, foi votado no plenário Ulisses Guimarães e a matéria foi aprovada. Virá agora para o Senado da República. Isso dá um prazo maior para prefeitos e governadores aplicarem os recursos da educação dos anos de 2020 e 2021 até dezembro do ano que vem, sem nenhuma perspectiva de serem punidos
por conta da obrigatoriedade da lei que aplica os 25% anuais em relação à educação. Essa flexibilidade se dá por conta dos 2 anos de pandemia da Covid-19, que levou os parlamentares a entenderem da necessidade desse prazo para os gestores públicos em todo o país. Segue o debate na Comissão de Educação do Senado em relação àquele privilégio de alguns pastores que teriam influência na liberação de recursos para prefeituras no país. Algumas assinaturas foram retiradas da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI, não pôde ser instalada e as investigações vão seguir mesmo na Comissão de Educação. Há pouco, o presidente Marcelo Castro me confirmou um requerimento do senador Randolph que convoca o atual ministro e mais 8 servidores de primeiro escalão do Ministério da Educação para prestarem esclarecimentos na Comissão de Educação. E está sendo concluído, a partir de hoje, terça-feira, o mandato no comando da Frente Parlamentar do Livre Mercado pelo deputado pernambucano Daniel Coelho. Há pouco teve a solenidade de transmissão de cargo do comando da comissão e o deputado falou sobre esse trabalho e principalmente pela liberdade no chamado livre mercado. Ela não é a frente somente dos parlamentares que aqui estão, ela é a frente de todos os brasileiros que acreditam no livre mercado como um caminho para a gente encontrar desenvolvimento econômico, para a gente encontrar, inclusive, equilíbrio social em nosso país. Quem assume o comando da frente parlamentar é o deputado Celso Van Hachten, do estado do Rio Grande do Sul. Ele também destacou a necessidade de sequência dos trabalhos em nível de Congresso Nacional. O sucesso do livre mercado no Brasil passa pelo sucesso da Frente Parlamentar de Defesa do Livre Mercado, assim como o fracasso do livre mercado no Brasil passa pelo nosso insucesso, porque a nossa responsabilidade é muito grande como legisladores. Nós que estamos aqui, sejamos deputados ou senadores, nós estamos trabalhando nas leis do nosso país, na fiscalização também dos órgãos públicos. E é por isso o nosso dever fazer com que haja menos burocracia, que haja mais liberdade de mercado, haja menos protecionismo no Brasil. As informações desta terça-feira de notícias do Senado da República, exclusivo para o Fato Novo, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. Nesta terça-feira, um tiroteio deixou ao menos 8 pessoas baleadas em uma estação de metrô de Nova York, nos Estados Unidos. E mais de 40 pessoas morreram em inundações causadas por fortes chuvas na costa leste da África do Sul. Confira essas e outras notícias no nosso Giro de Fatos. Novos atos violentos foram registrados nesta terça-feira na zona norte da Cisjordânia ocupada. Palco de confrontos entre as forças de segurança israelense e palestinos, enquanto em Israel, um palestino foi morto depois de esfaquear um policial. Pelo 4º dia consecutivo, o exército israelense está mobilizado em Jenin, cidade de origem de 2 palestinos que cometeram atentados recentemente em Israel. O Exército disse em um comunicado que foram lançados artefatos explosivos contra suas tropas que revidaram. No total, 20 pessoas foram detidas em toda a Cisjordânia. As operações no norte da região acontecem depois de 4 atentados em Israel desde 22 de março. Os 2 primeiros executados por árabes israelenses vinculados ao grupo extremista Estado Islâmico e os 2 últimos por palestinos da área de Jenin. Os ataques provocaram 14 mortes. Enfrentando uma das piores crises econômicas de sua história, o Sri Lanka anunciou nesta terça-feira a suspensão dos pagamentos de sua dívida externa de 51 bilhões de dólares. Os 22 milhões de habitantes do país enfrentam uma grave falta de alimentos, combustíveis e cortes de energia elétrica diários, em meio à pior recessão desde sua independência em 1948. A crise econômica do Sri Lanka começou com a pandemia de coronavírus, que reduziu as receitas vitais do turismo e as remessas, o que provocou a impossibilidade de importar produtos essenciais. O governo proibiu as importações para conservar as reservas de divisas e utilizá-las para reembolsar a dívida que agora deixou de pagar. De acordo com as estimativas, o Sri Lanka precisa de quase 7 bilhões de dólares para pagar sua dívida este ano, contra 1,9 bilhão de dólares de reservas que o país tinha no fim de março.
Um ataque a tiros deixou ao menos 8 pessoas baleadas e provocando mais 16 feridos em uma estação de metrô de Nova York, nos Estados Unidos, na manhã desta terça-feira. Segundo autoridades locais, a ocorrência foi registrada na região do Brooklyn, na hora do rush. Segundo informações publicadas pelo The New York Times, a polícia busca por um homem com uma máscara de gás. O suspeito vestia um colete laranja, como os usados em construções. A Casa Branca afirmou estar em contato com o prefeito de Nova York, Eric Adams, para oferecer qualquer assistência necessária. Afastado por testar positivo para a Covid-19, Adams trabalha de casa. Ex-policial, uma das bandeiras do seu mandato é o combate à violência na cidade. Pelo menos 45 pessoas morreram em inundações na África do Sul provocadas por fortes chuvas na costa leste. As tarefas de resgate se concentram especialmente na região de Durban, um dos principais portos do continente aberto ao Oceano Índico. Mais de 2.000 casas foram afetadas pelas chuvas torrenciais, relataram as autoridades locais. Os temporais, que ainda não pararam, também causaram grandes cortes de energia, afetaram o abastecimento de água e bloquearam estradas. As autoridades locais pediram à população que evite deslocamentos e que aqueles que moram em áreas altas abriguem seus vizinhos atingidos pelas chuvas. Equipes de resgate enfrentaram lama e chuva nesta terça-feira para procurar sobreviventes de deslizamentos de terra em cidades no centro das Filipinas, onde o número de mortos causados pela tempestade tropical subiu para 42. O fenômeno vem castigando o país asiático desde domingo, com fortes chuvas e ventos de até 80 km por hora. Mais de 17.000 pessoas fugiram de suas casas quando a tempestade atingiu a China nos últimos dias, inundando casas, cortando estradas e causando apagões. A tempestade ocorreu 4 meses depois que um super tufão devastou grande parte do país do arquipélago, matando mais de 400 pessoas e deixando centenas de milhares de desabrigados. Esta edição do Jornal Fato Novo fica por aqui. A seguir você assiste à reprise do Debate na Nova com Pedro Paulo e em seguida Hugo Esteves com o Talk Hugo. Uma ótima noite para você. Vamos agradecer pelo dia de hoje. Importante, sempre agradecendo. Até amanhã.